Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu quero deixar uma mensagem aqui que está lá em Gênesis 32, 24, que diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Bom, essa passagem aqui ela nos traz uma história fantástica sobre Jacó. Primeiro eu quero comentar aqui quem foi Jacó, né? Jacó, ele era um cara que ele tinha um irmão gêmeo que se chamava Esaú, e ele era filho de Isaac. Isaac é aquele mesmo menino, sabe? Filho de Abraão. Abraão era o pai da fé, não podia ter filho, já estava com a idade avançada, e teve o filho da promessa, Isaac. Então esse Isaac, ele vai ter dois filhos gêmeos que se chamam Esaú e Jacó. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis 27 que chega um dia que o Isaac já está velhinho, né? E ele chama o seu filho mais velho, Esaú. Ah, por que mais velho? Mais velho porque ele nasceu primeiro, né? Os dois eram gêmeos, mas a palavra diz que Esaú nasceu primeiro. E aí, quando Isaac chama Esaú, ele fala assim: meu filho, eu já estou velho, eu quero que você saia para caçar e caça algum animal e faz um guisado para que eu coma e te abençoe e que a minha alma possa descansar em paz. Quer dizer, ele já estava declarando que ele já estava nos seus últimos dias de vida. Só que tem um detalhe: quando ele fala isso, a mãe, a Rebeca, né, ela tinha uma preferência assim mais pro lado do Jacó. E o pai, então, declarou essa palavra aí para Esaú. Ela escuta e conta: ó, o seu irmão saiu para caçar, seu pai vai abençoar ele com a bênção da primogenitura. E aí ele fala assim: não, mas e agora? Aí a mãe dele fala assim: olha, eu vou te dar uma ideia. Vai ali no nosso terreno aqui mesmo, pega dois cabritos, prepara e tal, e dá para seu pai comer. Ah, mas ele vai saber que sou eu, porque o detalhe, né? A Bíblia diz que Isaac já estava com a vista cansada, escurecida, e já não estava enxergando mais por causa da idade. E aí, quando ela fala isso, ela orienta ele nos mínimos detalhes. Ela fala assim: olha, não se preocupa, eu vou pegar pele de animal, colar em você, para o seu pai achar que é o Esaú. Por quê? Porque o Esaú era peludo e o Jacó, né, tinha a pele mais lisa. Ele fala: tudo bem. Ele faz o que a mãe dele falou: vai lá, pega dois cabritos, prepara. Na verdade, ele passa para a mãe, né? A mãe que prepara o guisado, enganam o pai. E quando ela termina de preparar, ela fala: toma, vai lá e leva para o seu pai para ele te abençoar. E quando ele está levando, o pai dele fala assim: a voz é diferente, mas é você, Esaú? Aí ele fala assim: sou eu, pai. Aí ele pergunta, né? Ele insiste, ele pergunta: quem é você? Ele fala assim: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Aí chega mais perto. Quando ele chega perto, o pai dele toca e fala assim: realmente tá peludo como meu filho, porque a mãe, né, tinha colado ali os pelos de animal. E ele então come aquele guisado, abençoa o Isaac, perdão, o Jacó, né, achando que era Esaú. Logo em seguida, o Esaú chega e tal. Aí, quando ele vai servir, o pai dele fala assim: tem alguma coisa errada, você já me serviu. Aí descobrem, né, que houve um engano ali de Jacó. Esaú fica furioso. Rebeca chama o filho, Jacó, mais novo, e fala assim: Jacó, foge que seu irmão vai te matar. Aí eles orientam ele, né? Ó, você vai fugir, mas não se misture com mulheres de outros povos estranhos. Vai para a terra do seu tio Labão. Procura alguma moça por lá da família dele para você casar. E ele foge, né? Sem poder ver o irmão dele, senão o irmão dele ia matar ele de raiva. E o irmão fica bravo, né? Porque o pai acreditou que era o Jacó, que o Jacó era Esaú e tal. Então, enfim, passam-se 20 anos. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque a Bíblia vai dizer que Jacó, então, ele chega lá na terra do tio dele, conhece uma moça, se apaixona com ela, casa com ela. Só que antes o sogro obriga ele a casar com a mais velha primeiro, engana ele, fala que era uma tradição do lugar. Mas enfim, como a tradição da época permitia, ele se casa com as duas irmãs, Raquel e Lia. Quando ele se casa com essas duas, ele gera muitos filhos, né, com elas, porque elas tinham duas servas e tal. Então existia a questão da como que diz? A questão de multiplicar a espécie, né? Então,
eles se preocupavam em gerar muitos filhos. Então ele teve filhos com a Raquel, com a Lia, ou Leia, depende da versão da Bíblia, e também com as servas dela. E quando ele tem esses filhos, passam-se 20 anos, chega um dia que ele fala com seu sogro assim, olha, eu vou embora, vou juntar minhas coisas e estou indo embora. O sogro não queria que ele fosse, porque descobriu que ele era um cara muito abençoado, onde ele punha a mão prosperava e tal, mas enfim, eles fazem um acordo e ele vai embora. Quando ele está indo embora, ele recebe a notícia que o seu irmão Esaú estava vindo encontrar com ele. E ele fica assustado, porque pensou assim, tem 20 anos que eu não vejo o cara, ele está com ódio da minha cara porque eu enganei ele, então ele vai tentar me matar. Aí ele divide a família, ele pega os filhos, ele tinha 11 filhos, ele divide as mulheres, divide os filhos em dois grupos, falou assim, ó, um vai na frente, outro vai para cá, e ele pensa em quê? Em preservar pelo menos uma parte da descendência dele, que se pegasse um grupo, o outro grupo sobreviveria e etc. Então ele despacha os dois grupos da família e ele fica para trás. Quando ele fica para trás, a Bíblia vai dizer que ele passa por um vale, que se chamava Val de Jaboque, né? Então assim, ele encontra um homem que aparece e começa a lutar com ele. Mas por que ele lutou com esse homem? Porque ele ficou assustado. Ele estava com medo, achando que o Esaú podia aparecer a qualquer momento. Só que aparece esse homem e começa a lutar com ele. E ele ali começa a lutar com ele, aquele homem começa a lutar. E, porém, né, o detalhe que eu falei, estava com medo, ele começa a lutar. E quando chega no final da luta, ele fala com esse homem, que na verdade era um anjo que estava lutando com ele. Alguns teólogos falam que era o próprio Deus, mas era uma representação, né? Era algum representante do Senhor ali lutando com ele. E quando ele termina de lutar, ele fala assim, não te deixarei enquanto você não te deixarei. Igual ele fez, né? Quando ele estava lá perante o pai dele. Ele insistiu para que recebesse a bênção. E quando ele está terminando aquela luta ali, o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Detalhe, é a mesma pergunta que o pai dele tinha feito lá no capítulo 27. Qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. Sabe o que significa? Ali ele estava já abandonando o velho homem. Por quê? Porque lá atrás, quando o pai dele fez a pergunta, ele respondeu o quê? Esaú. Mas agora, quando pergunta para ele qual é o seu nome, ele responde Jacó. Aí o anjo fala uma coisa interessante com ele. Ele fala assim, olha, a partir de agora não será mais seu nome Jacó, será Israel. E aí eu vou explicar para você o significado dessa palavra, muito conhecida entre nós, né? São, na verdade, uma junção de duas palavrinhas, Israel. Tudo que tem a palavra El significa assim que vem de Deus. El vem de Deus. Isra, aquele que luta, aquele que prevalece. Ou seja, aquele que lutou e prevaleceu. Lutou com o Senhor e prevaleceu. E ali ele começa a ter o seu nome mudado, a sua vida mudada, e ele se transforma no novo homem. No início da mensagem que nós lemos, que eu comentei, né, ele era conhecido como alguém que enganou, que enganava as pessoas. Mas agora ele se torna um novo homem. Seu nome passa a se chamar Israel. Tanto que a história dele é muito bonita. Depois ele vai se tornar o pai das 12 tribos de Israel. Ele vai ter 12 filhos, né? Até então ele tem 11, vai ter mais um, e cada um desses filhos se torna o líder de uma das tribos de Israel. E aí vem a descendência, né? O povo de Israel vem através desse cara que eu citei aqui. A história é muito bonita, fala de transformação de um novo homem, e nós aprendemos um pouco sobre quem foi esse rapaz. Mas o que me chama mais atenção é que ele não abriu mão, né, de se reconciliar e de se transformar numa nova pessoa. Tanto é que, se nós continuarmos lendo, e eu te recomendo a ler depois do restante, nós vamos ver que ele se torna uma nova pessoa. No início, ele queria só enganar, usurpar o direito de ter a bênção, querer levar vantagem. Agora, quando ele encontra o irmão dele, ele já se torna uma pessoa que serve, ele se inclina, ele já não tem mais aquela arrogância, ele se inclina perante o irmão dele em posição de servo. E ao mesmo tempo pensando que o irmão dele ainda estava magoado. Aí tem uma das cenas mais bonitas da Bíblia, né? O irmão dele abraça ele, beija, chora, os dois choram, os filhos vendo aquilo tudo. É muito bacana essa mensagem. Os dois choram, os dois se abraçam. O irmão dele, aí ele tenta dar um presente para o irmão dele fala assim, olha, não precisa, eu também
Deus me abençoou, eu também sou muito próspero hoje, e ele também tinha prosperado muito, né, quando ele saiu da terra do pai dele, morando na terra do sogro. Mas é uma história de transformação e termina também com uma história de perdão. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar hoje, e eu creio que foi bênção na sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus.